É imperativo que você compreenda uma verdade sutil, mas absoluta. Você se desperta hoje acreditando ser o mestre de suas ações, mas a tapeçaria inteira do seu dia já foi tecida pelo último estado emocional que você permitiu antes que o véu do sono se fechasse. A revelação de Neville Goddard sobre o livro de Jó não é misticismo, é a mecânica oculta da criação da realidade. Durante as horas de repouso, a mente consciente se rende e a mente subconsciente, o útero cósmico de toda manifestação, passa a noite inteira elaborando os meios e os encontros exatos para expressar o sentimento final que a sua consciência lhe entregou. Sua única liberdade real reside na escolha deliberada desse sentimento final. Depois disso, você se torna o ator perfeito em um roteiro que foi escrito inadvertidamente por você mesmo. O Cântico dos Cânticos, com sua poesia velada, esconde a técnica precisa. Segurei-o e não o larguei, até que o introduzi na câmara daquela que me concebeu. É a instrução para segurar a sensação do desejo já cumprido e levá-la ao subconsciente através do sono. Todas as noites, sem exceção, você executa este processo, embora na maioria das vezes de forma destrutiva. Você leva as suas ansiedades e preocupações para a cama e acorda cercado pelos problemas que, na verdade, você mesmo plantou na escuridão criativa. O subconsciente opera sem moral ou juízo. Sua única função é reproduzir fielmente no seu mundo físico a última e mais forte impressão que ele recebeu. Um terço da sua existência dedicado ao sono determina a qualidade exata dos outros 2/3 passados em estado de vigília. No entanto, desperdiçamos este poder criativo, permitindo que o sono nos encontre em estados mentais aleatórios e desordenados. Você abriu os olhos esta manhã com a ilusão do livre-arbítrio imediato, mas a verdade é que cada movimento, cada pessoa que você encontrará e cada emoção que sentirá nas próximas horas foi meticulosamente pré-programada enquanto você dormia. O código foi inserido, os protagonistas foram escalados e você desempenhará seu papel com a perfeita convicção de que está improvisando. Existe um mecanismo de criação da realidade, preciso e infalível, que opera a cada noite, ignorando totalmente se você tem ciência dele ou não. Por séculos, este saber esteve oculto em textos esotéricos, cifrado em passagens bíblicas e guardado por aqueles que entendiam seu potencial revolucionário. Neville Goddard, o mestre que ousou expor publicamente este segredo, enfrentou o ostracismo por revelar o que as grandes tradições místicas sempre souberam. O sono não é descanso, é o laboratório onde a realidade de amanhã é forjada. Neste exato momento, 1/3 completo da experiência humana se desenrola em um estado de aparente inatividade. São cerca de 8 horas por dia, mais de 2.900 horas por ano, somando aproximadamente 26 anos em uma vida de 78. A ciência materialista insiste que este período serve apenas para a consolidação da memória e a regeneração celular. Mas e se esta narrativa oficial fosse deliberadamente incompleta? E se o verdadeiro propósito do sono tivesse sido sistematicamente ocultado porque a sua correta compreensão redistribuiria o poder de criação da realidade de volta ao indivíduo? A proporção sagrada de 1/3 não é um mero acidente biológico. É um design matemático que reflete a trindade criativa, o observador, o observado e o ato de observação. Durante essas 8 horas de sono, a consciência executa um processo de criptografia que determinará com precisão cirúrgica os eventos das 16 horas seguintes de vigília. Você acorda convicto de ter o leme do dia, sem perceber que está apenas executando um programa instalado na calada da noite. O livro de Jó, 33:15-16, disfarça uma instrução técnica sob a roupagem de poesia religiosa. Em sonho ou em visão de noite,
Quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Observe a precisão do verbo. Não sugere, não inspira, mas sela a instrução. Um selo é inalterável e definitivo. Enquanto a mente vigilante dorme, o subconsciente recebe e sintetiza as instruções que se manifestarão como os eventos e as sincronicidades do dia seguinte. Aqueles que compreendem este mecanismo se aproximam do sono com a reverência de um alquimista entrando em seu laboratório. Eles sabem que as próximas 8 horas não são uma pausa na vida, mas o momento mais criativo que o ser humano tem à disposição. Cada noite oferece a chance de reescrever completamente o roteiro do amanhã, mas apenas para aqueles que conhecem a técnica exata de impressionar o subconsciente no instante crítico entre a vigília e o repouso. As instituições, tanto científicas quanto religiosas, colhem benefícios diretos quando a humanidade permanece ignorante sobre esta informação completa. A neurociência se detém nos aspectos mecânicos das ondas cerebrais e do sono REM, evitando cuidadosamente a investigação da correlação direta entre os estados emocionais pré-sono e os eventos subsequentes da vida. As religiões transformaram instruções práticas de manifestação em dogmas sobre moralidade e salvação. Ambos os lados, conscientes ou não, convergem para manter a humanidade alheia ao poder criativo que ela exerce inconscientemente a cada noite. Porque nunca lhe foi ensinada a importância do seu estado emocional nos minutos que antecedem o sono? Porque a educação formal jamais mencionou que o último pensamento sustentado antes da inconsciência determina a qualidade do dia seguinte? A resposta revela uma verdade incômoda sobre o controle social. Uma população que dorme em ansiedade e temor acorda programada para perpetuar esses mesmos estados, criando uma profecia autorrealizável de limitação e sofrimento contínuo. O que está para ser revelado não é um conhecimento novo, é uma sabedoria ancestral, deliberadamente obscurecida, que aguarda a redescoberta por aqueles que têm a coragem de questionar a natureza da própria realidade. Todas as noites, milhões de seres humanos atravessam um portal dimensional sem se dar conta disso. Não há sinais visíveis dessa travessia. O corpo permanece imóvel, mas a consciência desliza para territórios que a ciência mal começou a mapear. Neville Goddard decifrou algo que os laboratórios de sono ainda não admitem publicamente. O instante exato em que a mente consciente penetra o subconsciente pode ser controlado e direcionado. Ele passou anos em autoexperimentação, documentando resultados que desafiavam qualquer explicação materialista. Um homem nascido em Barbados, sem acesso à tecnologia moderna, decodificou um processo que neurocientistas com ressonância magnética ainda lutam para explicar. O subconsciente nunca dorme. Enquanto você sonha com cenários bizarros ou perseguições, ele está em pleno processamento, executando as instruções que recebeu nos momentos finais, antes que sua consciência se apagasse. Ele funciona como uma impressora 3D biológica. Recebe o projeto, o sentimento, e passa a noite inteira construindo a realidade que você experimentará ao despertar. Os sonhos que você recorda são apenas o ruído de fundo deste processo de manufatura. As tradições místicas sempre tiveram ciência disso. Os templos de incubação de sonhos na Grécia e no Egito não eram meros centros religiosos. Eram laboratórios onde a tecnologia da consciência era estudada. Pessoas viajavam longas distâncias para dormir nesses locais porque os sacerdotes conheciam as técnicas precisas para programar o subconsciente durante o sono. Curavam doenças, resolviam dilemas e recebiam revelações divinas, tudo através do domínio consciente deste portal noturno.
A Bíblia está repleta de instruções codificadas sobre este processo. Jacó dorme com a cabeça sobre uma pedra e vislumbra a escada para o céu. Daniel recebe interpretações oníricas que mudam impérios. José do Egito prevê anos de fartura e escassez através dos sonhos do faraó. Não eram intervenções divinas esporádicas, eram demonstrações do que acontece quando se aprende a usar o portal do sono de forma consciente. O problema é que 99% das pessoas atravessam este portal carregando o lixo emocional do dia. Dormem ruminando discussões, preocupações financeiras e temores do futuro. É o equivalente a entrar em uma sala de cirurgia com as mãos sujas. O subconsciente, que não questiona, aceita toda essa imundície emocional como instrução e passa a noite elaborando formas de manifestá-la. Você acorda e o dia traz mais do mesmo, mais conflitos, mais escassez, mais motivos para temer. Então, você culpa o destino, a economia ou outras pessoas, sem jamais suspeitar que você mesmo programou cada detalhe na noite anterior. Neville descobriu que os últimos 5 a 10 minutos antes de dormir são a janela de oportunidade. Não a última meia hora, não a última hora. Especificamente, aqueles minutos finais em que você já está deitado, relaxado, prestes a perder a consciência. É neste ponto que a porta entre o consciente e o subconsciente se torna mais permeável. É o momento em que uma única impressão emocional pode sobrepor horas de negatividade acumulada ao longo do dia. Ele chamou isso de estado semelhante ao sono. Nem totalmente acordado, nem completamente adormecido. Os cientistas hoje chamam de estado hipnagógico, ondas cerebrais entre 4 e 8 Hz, predominância de ondas θ, mas os números não capturam o que realmente acontece. É o momento em que você pode reprogramar literalmente a sua realidade para as próximas 24 horas. O método é de uma simplicidade absurda, e talvez por isso tenha sido tão ignorado. Não exige anos de meditação nem a presença de um guru e não custa dinheiro. Você deve capturar o sentimento, não o pensamento, mas a sensação visceral de já possuir o que deseja. Em seguida, você mantém essa sensação enquanto desliza para o sono. O subconsciente não faz distinção entre a imaginação vívida e a realidade externa. Para ele, se você sente que algo é real, é real. E ele passará a noite inteira reorganizando as circunstâncias para confirmar essa realidade. Quantas noites você desperdiçou? Quantas oportunidades de reprogramação você jogou fora ao dormir em estados de consciência negativos ou aleatórios? Cada noite perdida é um dia vivendo um roteiro errado, mas cada noite também oferece uma nova chance. O portal está sempre lá, esperando para ser usado conscientemente. Se este ensinamento ressoou com a sua alma, não se esqueça de se inscrever para continuarmos essa jornada de descoberta juntos. É o seu compromisso silencioso com a expansão da consciência que nutre este canal e permite que mais luz seja compartilhada. Neville Goddard revelou uma verdade que transcende o simbolismo. Dentro de cada ser humano operam 2 aspectos distintos da consciência que se unem a cada noite. O consciente, que representa o princípio masculino e diretor, e o subconsciente, o princípio feminino, receptivo e criador. Desta união sagrada nascem todos os eventos da experiência humana. Durante as horas de vigília, estes 2 aspectos funcionam em aparente separação. A mente consciente navega no mundo exterior, formando opiniões e reagindo a estímulos. O subconsciente permanece nos bastidores, registrando silenciosamente cada impressão, cada sentimento e cada convicção sustentada pela mente consciente. Quando o sono se aproxima, algo extraordinário ocorre. As barreiras se dissolvem. O consciente, que passou o dia em um estado de controle e vigilância, finalmente se rende. Nesta rendição, ele entrega ao subconsciente a soma total das suas impressões, não apenas os pensamentos, mas, sobretudo, os sentimentos profundos que carregou durante o dia.
Por que existe essa divisão? Por que a consciência humana opera através desta dualidade em vez de funcionar como uma unidade integrada? A resposta toca à própria natureza da experiência tridimensional. Para que a experiência exista, deve haver um experienciador e um experimentado, um observador e um observado. A consciência única se divide em dois para poder conhecer a si mesma através do relacionamento. O consciente se torna o ponto focal através do qual a experiência flui, enquanto o subconsciente mantém a continuidade e a coerência dessa experiência. O subconsciente não julga porque o julgamento exige comparação, e a comparação exige limitação de perspectiva. O subconsciente opera a partir de uma posição de totalidade, onde todas as possibilidades coexistem simultaneamente. Quando você apresenta um sentimento específico antes de dormir, você está selecionando uma possibilidade em meio a infinitas. O subconsciente, então, colapsa o campo de potencial nessa direção específica, não por preferência, mas por instrução. A natureza feminina receptiva do subconsciente não implica passividade. Pelo contrário, representa o poder criativo supremo, a capacidade de gerar realidade a partir da impressão. Assim como o útero transforma uma informação genética microscópica em um ser humano completo, o subconsciente transforma impressões emocionais em complexas experiências tridimensionais. O princípio masculino consciente fornece a direção e a intenção, mas é o subconsciente feminino que executa o milagre da criação. Essa dinâmica revela porque o controle consciente direto sobre a realidade sempre falha. Você não pode forçar a manifestação através da força de vontade consciente, assim como não pode forçar o crescimento de uma planta puxando-a. O consciente pode apenas plantar a semente através do sentimento. O subconsciente, operando através de leis que transcendem a compreensão linear, orquestra os detalhes infinitos necessários para que essa semente se frutifique. A tragédia humana reside na ignorância desta dinâmica. Passamos anos lutando para mudar comportamentos conscientemente, quando o comportamento é apenas o efeito visível de uma programação subconsciente estabelecida durante o sono. Lutamos contra padrões destrutivos, contra limitações autoimpostas, sem perceber que estamos combatendo sintomas enquanto alimentamos a causa a cada noite. O sono é o momento onde essa programação pode ser alterada, mas apenas se compreendermos a linguagem que o subconsciente entende. Ele não responde a palavras, nem a argumentos lógicos. Ele responde exclusivamente a sentimentos sustentados. Uma sensação de plenitude mantida por 5 minutos antes de dormir tem mais poder criativo do que 1000 afirmações verbais repetidas mecanicamente. Por que o sentimento e não o pensamento? Porque o sentimento é a linguagem primordial da consciência, anterior à palavra, anterior ao símbolo. Quando você sente algo profundamente, todo o seu ser ressoa naquela frequência. O subconsciente reconhece essa ressonância como instrução autêntica e age de acordo. Pensamentos podem ser mentirosos, mas o sentimento genuíno não pode ser fingido para o subconsciente. A implicação filosófica é profunda. Você nunca está criando nada de novo, apenas selecionando entre possibilidades que já existem no campo infinito do subconsciente. Seu sentimento antes de dormir não causa o evento futuro. Ele seleciona qual linha do tempo, das infinitas possíveis, você experimentará ao acordar. O subconsciente contém todos os futuros possíveis. O sentimento determina qual deles se tornará seu presente. Isso explica fenômenos que a ciência materialista não consegue abordar, premonições, sincronicidades e manifestações que parecem impossíveis. Elas não são violações das leis naturais. São demonstrações de que as leis naturais operam em dimensões que transcendem a percepção consciente comum.
O subconsciente navega naturalmente nessas dimensões, conectando causas e efeitos por caminhos que parecem milagrosos apenas porque não podemos perceber a totalidade da teia de conexões. Toda noite, você tem um encontro marcado com o poder criativo do universo, localizado em sua própria consciência. A questão não é se a criação vai acontecer, ela sempre acontece. A questão é: você participará conscientemente ou deixará que a programação antiga e aleatória determine mais um dia da sua existência? O livre-arbítrio é a mentira mais reconfortante que contamos a nós mesmos. Você acorda convencido de que escolherá o curso do dia, mas Neville desvendou a verdade desconfortável. Você está executando um roteiro escrito enquanto dormia. Cada reação, cada decisão supostamente espontânea e cada encontro casual, tudo isso foi predeterminado pelo estado de consciência que você levou para a cama na noite anterior. A física quântica flerta com essa verdade, falando do observador que colapsa possibilidades em realidade, mas hesita em admitir que esse colapso ocorre majoritariamente durante o sono e não durante a observação acordada. O ato de observação consciente apenas confirma o que já foi selecionado subconscientemente horas antes. Uma vez adormecido, sua liberdade de escolha desaparece. O sono não é um estado neutro de repouso, é um estado de programação ativa, onde o último sentimento sustentado antes da inconsciência assume o controle total. Este sentimento dominante atua como um maestro, orquestrando todos os elementos da experiência futura em harmonia com sua tonalidade emocional. Pense na implicação. Você passa 16 horas acordado acreditando estar no comando, mas essas 16 horas são meramente a execução de um programa instalado durante 8 horas de inconsciência. A proporção é reveladora: 2 partes de execução para 1 de programação. A mesma proporção encontrada em códigos de computador eficientes, onde o tempo de compilação determina o comportamento durante a execução. Mas aqui surge a pergunta fundamental. Se tudo está predeterminado ao acordar, onde reside nossa agência? Neville identificou o único ponto de escolha verdadeira: os minutos finais antes de dormir. Somente ali, naquela estreita janela entre a vigília e a inconsciência, você possui o autêntico poder de decisão, não sobre os eventos do dia atual, que já estão selados, mas sobre o roteiro de amanhã. Durante o dia, você reage. Mesmo quando pensa que está agindo, você está reagindo às circunstâncias predeterminadas com respostas pré-programadas. Alguém o insulta e você sente raiva. Reação programada. Você recebe uma conta inesperada e sente ansiedade. Reação programada. Cada resposta emocional foi configurada não pela situação presente, mas pelo estado de consciência das noites anteriores. As reações diárias se acumulam como sedimentos emocionais. Cada pequena irritação, cada momento de dúvida e cada lampejo de medo adiciona peso ao estado geral da sua consciência. Se você não limpar conscientemente esses sedimentos antes de dormir, eles se tornam o material de construção do amanhã. É um círculo vicioso. Estados negativos geram dias negativos que reforçam estados negativos. A neurociência observa que o cérebro processa informações durante o sono, consolidando memórias. Verdade parcial. O que ela não admite é que o cérebro também está construindo ativamente o modelo de realidade que você experimentará ao acordar. Não apenas organizando memórias passadas, mas literalmente configurando percepções futuras. Por que este conhecimento permanece oculto? Porque sua compreensão completa desmantelaria estruturas de poder baseadas na ilusão da causalidade externa. Se as pessoas soubessem que a qualidade de suas vidas é determinada não por políticos ou pela economia, mas pelo sentimento que levam para o sono, todo o edifício do controle social ruiria. A educação nos treina para focar no período de vigília. Trabalhe duro, seja produtivo,
Tome decisões inteligentes. Jamais cuide do seu estado de consciência antes de dormir. Essa omissão não é acidental. Uma população que dorme em estados de medo e inadequação acorda pronta para consumir soluções externas para problemas gerados internamente. Toda noite, bilhões de pessoas se deitam sem a menor consciência do poder que desperdiçam. Adormecem assistindo a notícias violentas, navegando em mídias sociais que incentivam a comparação e ruminando problemas não resolvidos. Depois, acordam surpresas que o dia traz mais violência, mais inadequação e mais problemas. Culpam o mundo, o destino e outras pessoas. Nunca suspeitam que elas mesmas programaram cada detalhe. O determinismo clássico defende que o futuro está fixo, determinado por causas passadas. O livre-arbítrio insiste que podemos mudar nosso destino pelas escolhas. Neville revelou uma terceira via. O futuro é determinado, sim, mas por você mesmo a cada noite, através do sentimento que você escolhe sustentar antes de dormir. Você é, simultaneamente, o programador e o programa, o autor e o ator, a causa e o efeito. A verdadeira tragédia não é que sejamos predeterminados, é que temos o poder de determinar e não o usamos. Cada noite oferece a oportunidade de reescrever completamente o roteiro, mas adormecemos no piloto automático, reciclando os mesmos estados emocionais gastos. Então, acordamos para viver o mesmo dia disfarçado de novo. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é uma vítima apenas da sua ignorância sobre quando e como a criação realmente acontece. A técnica que Neville ensinou choca pela sua simplicidade. Deite-se de costas, com a cabeça no mesmo nível do corpo. Capture o sentimento do desejo realizado. Mantenha-o enquanto desliza para o sono. É só isso. Por que tão simples? Porque a complexidade é uma fuga. Rituais elaborados, mantras intermináveis, anos de preparação. Tudo isso serve para adiar o confronto com a verdade nua. Você já possui o poder, você sempre possuiu. A simplicidade do método expõe a mentira de que a transformação requer intermediários, gurus e sistemas complexos. A posição horizontal importa mais do que parece. Quando você está vertical, o sangue luta contra a gravidade e o sistema nervoso mantém a vigilância. Deitado, o corpo reconhece que a sobrevivência imediata está garantida. Os músculos relaxam, a respiração se aprofunda. Mais importante, a barreira entre o consciente e o subconsciente se suaviza. Não é coincidência que as maiores revelações da humanidade vieram em estados horizontais. Sonhos, devaneios e momentos antes do sono. Neville insistia no sentimento, não na visualização. Por quê? A visualização ainda é uma atividade do consciente tentando controlar, tentando forçar. Você pode visualizar R$1 milhão sentindo pobreza no fundo do seu ser. O subconsciente ignora a imagem e responde ao sentimento. Mas quando você captura a sensação genuína de prosperidade, aquela leveza no peito, aquela ausência de tensão com relação ao dinheiro, o subconsciente reconhece isso como realidade e age. O sentimento sempre precede a manifestação, porque o sentimento é a linguagem da criação. Antes que o universo existisse como matéria, ele existia como possibilidade sentida. Todo ato criativo começa com o sentimento, não com o pensamento. O pensamento organiza, mas o sentimento cria. Como você se sentiria se isso fosse verdade? Neville repetia essa pergunta obsessivamente porque ela desvia todas as defesas conscientes. Não pergunta como você conseguiria ou se você merece. Vai direto ao único lugar que importa, o sentimento final, o estado de chegada. Mas aqui reside um segredo dentro do segredo. A sensação de realização é sempre quietude. Não é euforia, não é excitação. Quando algo é verdadeiramente seu, não há agitação. Há naturalidade.
O milionário genuíno não sente euforia ao ver seu saldo bancário. Ele se sente normal. A pessoa amada não vibra constantemente de excitação. Ela simplesmente vive nisso. O Cântico dos Cânticos esconde o manual completo desta operação. Por séculos, teólogos debateram por que um texto aparentemente erótico estava na Bíblia, interpretando-o como uma alegoria do amor de Deus, perdendo completamente o ponto. De noite, busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. De noite, em minha cama, não durante o dia, não em movimento. Busquei ação deliberada, não esperança passiva. Aquele a quem ama a minha alma, o sentimento específico do desejo realizado. Achei-o e não o larguei. Achar é fácil. O poder está em não soltar. Manter esse sentimento enquanto a lógica grita, mas olhe a realidade. Sustentá-lo até levá-lo ao sono profundo. Até que o introduzi na casa de minha mãe e na câmara daquela que me concebeu. A mãe é o subconsciente. A câmara onde fomos concebidos é o estado de sono profundo. Você deve levar o sentimento para lá, ao ponto onde a consciência ordinária cessa e o subconsciente assume o controle total. O texto prossegue com algo que os estudiosos nunca explicaram adequadamente. Eu vos conjuro, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas corças do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que ele o queira. Por que gazelas e corças? Porque são animais que fogem ao menor distúrbio. Assim como o estado meditativo pré-sono, qualquer agitação mental, e ele escapa. Não desperteis o amor até que ele o queira. Não force, não agite, não tente acelerar. Uma vez que você plantou o sentimento no subconsciente através do sono, deixe-o trabalhar. A semente germina na escuridão da terra. O desejo implantado precisa de tempo na escuridão do subconsciente antes de brotar na luz da manifestação. Toda a literatura mística usa o código sexual, porque o ato sexual é o único ato criativo que o ser humano comum experimenta, onde por um instante, na intensidade do ápice, a consciência se dissolve completamente. Não há pensamento, não há ego, apenas ser puro. O sono consciente, adormecer mantendo o sentimento desejado, replica este estado de dissolução criativa. É por isso que Neville falava da união entre o consciente e o subconsciente. O fracasso sempre advém do mesmo erro: tentar demais, forçar o sentimento em vez de permiti-lo, visualizar obsessivamente em vez de simplesmente sentir. A mente ocidental, treinada no esforço, não entende que o maior poder vem da rendição correta. Não a rendição ao fracasso, mas a rendição ao sentimento de sucesso já alcançado. Você tem dormido inconscientemente por anos. Que tal um experimento? Por uma noite, apenas uma. Adormeça sentindo exatamente como você deseja ser. Não como você espera, não como você merece, mas como você já é. Observe o que acontece. Você é um sonhador eterno fingindo ser mortal. Isso não é poesia barata. É a estrutura fundamental da existência que Neville decodificou através de milhares de experimentos com o sono. Eterno significa que você existia antes deste corpo e continuará depois. Os sonhos que você sonha, estes são temporários. Cada vida é uma sequência de sonhos. Cada dia, um episódio dentro do sonho maior. Mas o sonhador por trás de todos os sonhos, esse nunca nasceu e jamais morrerá. A implicação destrói todo o edifício do materialismo. Se você é uma consciência eterna focada temporariamente em um corpo, então as limitações desse corpo são ilusórias. As leis físicas se aplicam ao avatar, não ao jogador. E o sono é o momento em que o jogador pode reprogramar as regras do jogo. Por que aceitamos limitações tão prontamente? Por que confundimos o personagem com o ator? Você se olha no espelho e diz: eu sou pobre ou eu estou doente. Não. Seu personagem atual está experimentando a pobreza e a doença. Você, o sonhador eterno, está apenas temporariamente identificado com essas condições. Neville descobriu a chave.
No momento antes do sono, você pode escolher um sonho diferente. Você não precisa arrastar as correntes do passado para o futuro. Cada noite oferece uma amnésia seletiva, a chance de esquecer quem você foi e escolher quem você será. A lei da reversão opera aqui. Em vez de trabalhar do presente para o futuro desejado, você assume o futuro como o presente. Não é "eu serei próspero". Isso mantém a prosperidade no futuro eternamente. Mas eu sou próspero, sentido com a naturalidade de um fato consumado. O subconsciente não conhece o tempo linear. Para ele, o que você sente agora é o que é agora. Isso explica por que pessoas prósperas se tornam mais prósperas, enquanto as pobres se tornam mais pobres. Não é apenas uma conspiração econômica. É que o próspero adormece sentindo-se próspero, e o pobre adormece sentindo-se carente. Cada um recria sua realidade noite após noite com perfeita fidelidade. A reversão exige coragem intelectual. Você precisa sentir o fim antes de ver qualquer evidência dos meios. Você precisa celebrar a vitória enquanto o placar mostra a derrota. Parece loucura, porque fomos treinados em uma sequência linear. Primeiro o trabalho, depois o resultado. Mas a consciência não opera linearmente, ela opera por ressonância. Você ressoa com a abundância, atrai abundância. Mas preste atenção ao truque sutil. Você não pode enganar o subconsciente com afirmações vazias. Repetir "eu sou rico" 1000 vezes sentindo pobreza é um exercício mental inútil. O sentimento precisa ser genuíno, corporal e visceral. Como você se sentiria de verdade se o problema estivesse resolvido? A resposta sempre surpreende: paz. Quando algo está verdadeiramente resolvido, não há euforia, há alívio, não há celebração, há normalidade, a sensação de "é claro que eu tenho isso", em vez de "não acredito que consegui isso". Por que as tradições espirituais sempre enfatizaram o desapego? Não por moralismo sobre o materialismo, mas porque o desapego é o sentimento natural de quem já possui. Você não se agarra ao que é verdadeiramente seu, você descansa nele. Cada noite você morre para um dia e nasce para outro. Mas entre a morte e o nascimento, naqueles minutos preciosos antes do sono, você escolhe em qual ventre será renascido. O ventre da escassez ou da plenitude, do amor ou da solidão, da saúde ou da doença. O subconsciente, mãe fiel, apenas dará forma exata ao filho que você conceber. A civilização moderna construiu uma máquina de distração que opera até o último segundo antes do sono. Celulares na cama, televisão no quarto, preocupações que invadem até o travesseiro. Coincidência ou um design deliberado para manter bilhões presos em ciclos de limitação? Você tem duas escolhas: continuar dormindo, como sempre dormiu, acordando para o mesmo roteiro reciclado, culpando o mundo pelos problemas que você mesmo programa. Ou começar hoje à noite, não amanhã, não segunda-feira, a usar conscientemente o poder que sempre esteve em suas mãos. Conhecimento sem aplicação é impotência informada. Você agora conhece o segredo. Você sabe que a qualidade do seu amanhã será determinada pelos minutos antes do sono. Você sabe que o sentimento sustentado ao adormecer é a semente dos eventos futuros. Você sabe que é o sonhador eterno, não o sonho temporário. A questão que permanece é: o que você fará com este conhecimento? Toda mudança começa com a compreensão do seu papel como co-criador. E a única forma de se reconectar a essa inteligência divina de maneira plena é através da calibração interna que a meditação profunda proporciona. Nós desenvolvemos um conjunto de ferramentas sonoras para ajudar você a acessar este estado de consciência superior, onde a impressão do sentimento se torna mais fácil e potente. Para saber mais e obter acesso imediato, encontre o link no campo de descrição. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida.
Você se lembra de alguma noite em que levou uma forte emoção para o sono e viu o resultado exato no dia seguinte? Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado. Juntos, elevamos a vibração da comunidade e garantimos que esta sabedoria transformadora chegue a quem mais precisa. Juntos, somos o sonhador que desperta.